Pessoal, esse é o canal Vida Manter a Raiz. Aqui a gente fala diretamente da Amazônia. Para quem não conhece o canal, tem dicas de sobrevivência, tem dicas de camping, dicas de alimentação e, é claro, dicas para quem quer conhecer o cenário amazônico, mas ainda não teve a oportunidade. Aqui a gente também fala para vocês e mostra para vocês aqui um pouco da nossa cultura. E hoje eu vou estar falando para vocês de uma das maiores histórias que a gente tem aqui. Demorei um pouco para fazer esse vídeo, até por questão de receio sobre a interpretação. Afinal, a gente sabe que tem muitas pessoas que assistem o canal e algumas delas têm uma posição bastante forte sobre alguns determinados pontos. E o que eu vou falar hoje é um tanto polêmico para aquela galera mais ciência. Vamos falar um pouco dos biólogos, né? A gente sabe aí, quem acompanha o canal, que aqui a gente fala de temas que nem sempre vão atender à racionalidade. A gente fala de temas alguns bem delicados e até um pouco de lendas e folclores da região. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a cobra grande, aquela serpente amazônica que é falada em todas as famílias, desde o menorzinho até o mais idoso. A gente ouve isso também dos avós. Então o que eu quero trazer para vocês é um pouco dessa história. E saber a sua opinião também, o que é que você pensa. Afinal, para você que está um pouco mais longe daí, a opinião deve ser bem diferente com relação à nossa da região. Também é importante para a gente conhecer e entender um pouco mais sobre quem está assistindo o canal, sobre as experiências de vocês. Então a serpente amazônica, cobra grande, que algumas pessoas dizem que seria a antiga titanoboa, pelo que eu conheço e a história que é passada para a gente aqui na região, ela não é bem isso, não é bem a titanoboa, não vem muito disso aí não. É mais uma questão de uma serpente lendária, uma serpente imensa, que teria a largura de um tambor de óleo, isso mesmo, aqueles tambores de óleo grande. Aqueles ali seria a largura aproximadamente de uma delas, porque não existe só uma serpente dessa. Existem várias serpentes, são vários avistamentos em várias regiões diferentes. E todas elas têm em si um relato particular, um relato de pessoas que você percebe que não estão ali contando história, mas são pessoas que têm um padrão, pessoas que moram em regiões de difícil acesso, pessoas que utilizam muito do rio, pessoas que estão muitas vezes dentro do rio, tirando do rio o seu sustento. Ou seja, por passarem mais tempo nessas áreas de rio, nessas áreas de floresta, essas pessoas têm a possibilidade, sim, de encontrar coisas que a gente ainda não encontrou. E eu acredito, particularmente, se você discorda, eu respeito, mas eu também peço o seu respeito com relação à minha opinião, que existem sim animais aqui na região amazônica que não foram catalogados. Eu falo isso porque existe uma premiação. Eu vi que tem uma premiação de um biólogo aí, eu não vou falar, até porque eu acredito que todo mundo sabe que está oferecendo, se não me engano, é 10 mil reais para quem apresentar evidências, ou seja, registro de medição de uma serpente da sucuri, da ponta do rabo até a cabeça, que ultrapassa os 9 metros de comprimento. Então a gente percebe que é uma pessoa que realmente vive os livros, vive a experiência da academia, não dá espaço para que realmente a cultura regional possa falar por si só. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista. Não concordo 100% com o que a biologia, com o que a ciência fala. Sei que temos muito a aprender, mas eu sei que também podemos aprender muito com os mais velhos e principalmente com os anciãos ribeirinhos da Amazônia. E é por isso que a gente vai falar hoje dessa serpente. Existe registro no jornal de 1948 do Forte São Francisco Xavier, na região do Amapá, que existe uma certa contradição aí, que na verdade esse forte seria na verdade em outra localidade próximo da região do Acre, no Amazonas. Mas a gente vai entrar nesse assunto focando no animal, não na localidade exata. Onde esse forte teria sido atacado por uma serpente imensa, uma serpente segundo o próprio jornal. Vou ver se encontro uma evidência e vou deixar aqui a foto da manchete do jornal. A serpente teria em torno de 40 metros de comprimento. 40 metros de comprimento, e ela foi abatida por calibre 50 pelas Forças Armadas, pelo Exército. Então foi feita uma foto e essa foto ficou sumida durante um tempo. 60 anos depois, essa foto apareceu. E a gente tem um registro aqui. O dono da foto não se identifica, porque a história dessa foto seria bastante interessante. Teria vindo parar na mão dessa pessoa e depois ela sumiu do jornal. A foto original, eu estou falando, a foto que foi realmente da manchete do jornal está lá e quem quiser ver pode checar. Agora, eu vou contar um pouco da história que eu ouvia nas regiões dali do Baixo Amazonas. Eu vou falar um pouquinho dali da cidade de Gurupá. Eu vou falar um pouquinho também dos avistamentos que houveram, inclusive, na frente de Belém do Pará. Pessoal,
Pedra Branca do Amapari também, Amapá tem registros, evidências. Na verdade, a região amazônica inteira traz, sim, experiências de pessoas que têm muito a falar sobre esse assunto. Quando eu falo sobre a serpente, a cobra grande, a gente pensa assim na sucuri. Mas eu contei aqui no canal, inclusive fui numa região que é conhecida por ter a Casa da Cobra Grande, a Casa da Serpente. E lá existe uma área que foi toda realmente amassada, a gente percebe que teve alguma coisa amassada, o rio não entra ali, então foi feito por alguma coisa pesada, no entanto não tem maquinário, é uma história muito antiga ali de que existia assim uma serpente muito grande naquela região. Quando eu era criança, eu via nas rodadas de amigos que as pessoas estavam, que os ribeirinhos estavam pescando, né, durante a noite, normalmente eles viam os olhos de duas serpentes. O ribeirinho, tirar o alimento dele é da água, principalmente naquela época, ainda isso era muito forte. Então nos rios. Então durante a noite o ribeirinho ia pescar, e aí eles estavam na canoa, quando eles olhavam para o lado, eles viam longe dos olhos do animal. Falaram que eram os olhos brilhantes, realmente brilhantes, e que eles percebiam que pela distância entre um olho e outro, eu não estou falando de jacaré-açu, é muito comum que as pessoas confundam, mas eles conhecem, já estão na região há muito tempo, eles percebiam que era uma serpente. Então era a hora que eles começavam a remar para sair do local, porque senão acontecia, como em diversos casos que eles sabiam, da serpente virar embarcações e o pescador não ser encontrado. Então existem casos de encontros com serpentes que não tiveram um bom resultado. Pessoas faleceram, pessoas foram realmente levadas por esse animal. E existe também o fenômeno das terras que são engolidas, né? Para quem nunca viu, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Deve ter uma explicação aí bem melhor do que essa, mas algumas pessoas dizem que a serpente se movimenta embaixo da terra e ali, onde ela ficava, a água entra e ocorre essa erosão. Então o que eu quero dizer para vocês, existem muitas histórias, muita coisa para ser contada, e a serpente de 40 metros, se foi ou não uma lenda, ela foi documentada, foi registrada em jornal. Então eu quero saber de você, diga o que você pensa sobre isso. Eu tenho algumas coisinhas a mais para contar, se você quiser que eu conte, deixe nos comentários aí, fale um pouco mais sobre o assunto. E compartilhe com outras pessoas que falam sobre esses assuntos para ver se essas histórias realmente batem, se não é só um conto de ribeirinho. Toda a honra e toda a glória do Criador. Obrigado a todos. Até breve.